Às vezes, parece que Deus se esqueceu do que prometeu. Os dias passam, os anos correm, e o coração começa a se cansar de esperar. Mas eu quero te lembrar hoje: Deus não esquece promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou vai acontecer, no tempo certo, do jeito certo, e para a glória dele. Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O inimigo vai tentar te convencer de que já acabou, que Deus te esqueceu, que o sonho morreu. Mas toda vez que o desânimo bater, lembre-se: Deus trabalha no silêncio. Ele está movendo as peças que você ainda não consegue ver. Abacuque 2, 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperai-o, porque certamente virá, não tardará. O problema é que, às vezes, queremos que Deus cumpra as promessas no nosso tempo, mas Ele não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Cada demora de Deus é um treinamento para o milagre. Ele não está te negando, está te preparando. Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus prometeu a Abraão um filho, e ele esperou anos. José recebeu um sonho, e foi traído, vendido e preso antes de ver a promessa se cumprir. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo antes de subir ao trono. Eles esperaram reticências, mas a promessa se cumpriu. Porque quando Deus fala, o tempo pode passar, as pessoas podem duvidar, mas a palavra dele permanece firme. Salmo 89, 34. Não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Você talvez esteja em uma fase de espera, mas não confunda espera com esquecimento. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Ele está moldando-te o caráter, fortalecendo tua fé e te ensinando a depender dele antes da promessa chegar. Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não esqueceu o que te prometeu. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem os erros do passado podem impedir o cumprimento da palavra dele. Porque quando Deus decide agir, nada pode parar. Isaías 14 e 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Por isso, não desista agora. Não jogue fora a fé que te sustentou até aqui. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Pode não ser hoje, mas vai ser no tempo em que tudo fará sentido. Hebreus 10 e 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então levante a cabeça. A promessa ainda está viva. Você não está esquecido, está sendo lapidado. Deus está escrevendo uma história que vai glorificar o nome dele, através da tua vida. Josué 21 e 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mesmo que tudo pareça contrário. A promessa de Deus é mais forte que qualquer obstáculo. Há momentos em que parece que Deus se esqueceu. Reticências. O tempo passa, as circunstâncias mudam, e o coração começa a duvidar. Mas quero te lembrar hoje, o silêncio de Deus não é o fim da promessa, é apenas a preparação para o cumprimento dela. A Bíblia diz em Abacuque 2, 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, esperai-o, porque certamente virá, não tardará. O tempo determinado de Deus não é o nosso. Enquanto você espera, Ele está trabalhando nos bastidores. Cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez, cada noite em que você achou que não ia suportar, tudo isso está sendo usado por Deus para moldar o propósito que Ele já traçou para sua vida. Lembra de Abraão? Ele esperou anos pela promessa de um filho. Lembra de José? Foi traído, vendido e preso antes de chegar ao palácio. E mesmo assim, Deus não falhou com nenhum deles. Porque o Deus que promete é o mesmo que cumpre, ainda que o tempo pareça longo.
Ele nunca se atrasa. Quando você não entender o porquê, confie. Quando parecer que nada está acontecendo, continue orando. Porque Deus não esquece de você. A promessa pode demorar, mas vai se cumprir na hora certa. E quando acontecer, você vai olhar para trás e entender: tudo o que vivi me preparou para esse momento. O inimigo quer que você desista antes da vitória. Mas o Espírito Santo te diz agora: aguente firme. O que Deus começou, Ele vai terminar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E ninguém pode impedir. Como diz em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus não promete por acaso. Cada palavra dele carrega poder, direção e cumprimento. Mesmo que o mundo duvide, mesmo que tudo diga não, a palavra de Deus sobre a tua vida ainda está de pé. Então, respire fundo reticências. Pega a cabeça reticências. E declare com fé: Deus ainda cumpre promessas, e eu creio que a minha está a caminho. Permaneça firme. Porque o Deus que prometeu é o mesmo que cumpre. O tempo pode mudar, mas o propósito de Deus permanece o mesmo. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.